O Egito é uma cultura mágica e misteriosa, com os seus deuses e criaturas místicas. Sua rica cultura é cria de história como os feitos dos deuses, os faraós e muitos outros. Aqui irei contar para você uma pequena parte da grande cultura egípcia. Agora, conheçam as 12 criaturas místicas. Mas primeiro se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim você poderá de antemão receber mais vídeos como esse e no final do vídeo tem algo que talvez você goste. Então vamos lá. Primeiro lugar, Serpopardo. O Serpopardo, também conhecido como serpente-leopardo ou serpente-leoparda, é de fato uma criatura mítica na mitologia egípcia, embora seja menos conhecida do que algumas outras divindades e criaturas. O serpopardo é uma criatura híbrida que combina características de uma serpente e um leopardo. Essa criatura era frequentemente usada como um elemento decorativo e simbólico na arte egípcia, especialmente durante o período do Antigo Egito. O serpopardo simbolizava a dualidade e a transformação, uma vez que combinava duas criaturas, que eram consideradas opostas, a serpente que rasteja no chão e o leopardo que é terrestre. Essa dualidade representava a ligação entre o céu e a terra. O serpopardo também era associado à realeza e ao poder, e sua imagem era frequentemente utilizada em insígnias reais, túmulos e objetos de adoração. Acredita-se que o serpopardo simbolizava a capacidade dos faraós de unir as forças divinas e governar com autoridade sobre o Egito. É importante notar que o serpopardo não era uma divindade com um culto ou mito específico, mas sim um símbolo e uma representação icônica na arte e cultura egípcias antigas. Segundo lugar, Amite. A lenda de Amite, também conhecida como a Devoradora de Almas ou a Devoradora de Corações, faz parte da mitologia egípcia antiga. Amite era uma figura temida e desempenhava um papel importante no julgamento das almas dos mortos. No tribunal de Osíris, o deus dos mortos e do submundo, sua função era determinar o destino das almas após a morte com base em seus atos durante a vida. De acordo com a crença egípcia, quando uma pessoa morria, sua alma passava por um julgamento no Salão das Duas Verdades presidido por Osíris. No julgamento, o coração do falecido era colocado em uma balança, enquanto a pena da deusa Maete, que representava a ordem e a justiça, era colocada do outro lado. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, isso indicava que a pessoa havia vivido uma vida má e desonesta, e sua alma seria considerada impura. Nesse ponto, Amite entrava em ação. Ela tinha a aparência de um ser híbrido, com cabeça de crocodilo, corpo de leão e patas traseiras de hipopótamo. Amite aguardava ao lado da balança, pronta para devorar o coração impuro da alma condenada. Isso significava que a pessoa nunca alcançaria a vida após a morte no reino de Osíris e seria condenada à aniquilação. Por outro lado, se o coração fosse mais leve que a pena de Maete, isso indicava que a pessoa havia vivido uma vida justa e virtuosa, e sua alma era considerada pura. Nesse caso, a alma passaria para o reino de Osíris, onde desfrutaria da vida após a morte, conhecida como a vida eterna. A lenda de Amite servia como um incentivo para que os antigos egípcios vivessem de acordo com os princípios da moralidade e da justiça durante suas vidas, acreditando que seus destinos após a morte dependeriam disso. Portanto, Amite era vista como uma figura temida, mas também desempenhava um papel importante na manutenção da ordem e da justiça no sistema de crenças egípcio. Terceiro lugar, Apófis. A lenda de Apófis está associada à mitologia egípcia e é uma parte importante do panteão de divindades e seres mitológicos desse antigo império. Apófis, também conhecido como Apepi ou Apophis, era considerado o deus do caos e da destruição. A figura de Apófis era representada como uma serpente gigante e demoníaca que habitava o Dua, o reino dos mortos e da escuridão, que ficava abaixo da terra na cosmologia egípcia. Ele era visto como um ser hostil, sempre tentando destruir a ordem e a estabilidade do mundo, representado pela figura do deus Sol Ra. Todos os dias, Ra embarcava em sua barca solar para atravessar o Dua e renascer no horizonte ao amanhecer, mas Apófis tentava impedir esse renascimento, representando assim as forças do caos que ameaçam a existência cotidiana e a ordem cósmica. Para proteger Ra e garantir que o Sol continuasse a nascer todos os dias, os egípcios desenvolveram rituais e encantamentos para afastar Apófis. Os sacerdotes realizavam cerimônias especiais durante a noite para ajudar a manter a serpente afastada, e esses rituais eram uma parte importante da religião egípcia. A lenda de Apófis é uma representação do eterno conflito entre o caos e a ordem, um tema central na mitologia egípcia.
A vitória de Ra sobre Apófis todas as noites simbolizava a renovação da ordem e a garantia da continuidade do mundo. Além disso, Apófis também é mencionado em várias histórias mitológicas egípcias, onde ele é derrotado por deidades como Ra, Sete e outras divindades protetoras. Essas histórias serviam como uma maneira de transmitir valores religiosos e morais, ensinando que o caos sempre seria derrotado pela ordem e pela justiça divina. Em resumo, a lenda de Apófis é um elemento importante da mitologia egípcia, representando as forças do caos e da destruição que eram constantemente desafiadas e derrotadas pelas divindades que protegiam a ordem e a estabilidade do mundo. Quarto lugar, Ave Benu. A lenda da ave fênix, também conhecida como Ave Benu, é uma história mitológica, que tem origens antigas e é compartilhada por várias culturas ao redor do mundo. A ave fênix é um símbolo de renovação e ressurreição, pois se acredita que ela renasce das cinzas após morrer em chamas. Aqui está uma versão resumida da lenda da fênix. A origem da ave fênix. A lenda da fênix tem raízes na mitologia egípcia, onde a ave era chamada de Benu. O Benu era associado ao deus Sol Ra e era considerado um símbolo da criação e renovação do mundo. Dizia-se que o Benu vivia por séculos e quando sentia que sua vida estava chegando ao fim, construía um ninho de ramos aromáticos e especiarias. Ele então se incendiava e queimava até se transformar em cinzas. O renascimento da fênix. Das cinzas do Benu ou da fênix, uma nova ave surgia. Essa nova fênix era jovem e forte, pronta para viver outra vida longa e significativa. Ela carregava as memórias da vida anterior e, portanto, simbolizava a continuidade da existência e a eternidade. Simbolismo. A lenda da fênix tem sido interpretada de várias maneiras em diferentes culturas ao longo dos séculos. Geralmente a fênix é vista como um símbolo de renovação, imortalidade, esperança e ressurreição. Ela representa a ideia de que mesmo nas situações mais sombrias e destrutivas, a vida pode renascer e florescer novamente. A fênix também é frequentemente associada à ascensão espiritual e à superação de desafios. Essa lenda tem sido incorporada em muitas tradições, mitologias e obras literárias ao longo da história e continua a ser um símbolo poderoso em nossa cultura até hoje. Quinto lugar, Chá. Chá era um cão magro, com a cauda alongada e pontiaguda, características também presentes nas orelhas do animal. Acredita-se que ele era tido como a representação de Sete, deus do caos e do deserto. Sexto lugar, Uraeus. A lenda de Uraeus está ligada à mitologia egípcia, especificamente relacionada à figura da serpente Uraeus. O Uraeus era um símbolo comumente associado à realeza no Antigo Egito e desempenhava um papel importante na religião e na iconografia egípcia. Aqui estão algumas informações sobre a lenda de Uraeus. Significado e representação. O Uraeus era representado como uma cobra ou serpente, muitas vezes com uma cobra cuspindo fogo saindo da testa. Ele tinha um significado simbólico de proteção, realeza e autoridade divina. O Uraeus era frequentemente usado como um adorno em coroas e tiaras de faraós e deidades, simbolizando a autoridade e o poder do governante. Proteção real. Os antigos egípcios acreditavam que o Uraeus tinha a capacidade de cuspir veneno em inimigos ou ameaças à realeza. Portanto, era visto como um guardião protetor do faraó e de sua autoridade. Os faraós frequentemente usavam o Uraeus em suas coroas para demonstrar sua conexão com os deuses e sua proteção divina. Ra e o Uraeus. Uma lenda egípcia associava o Uraeus ao deus Sol Ra. Acreditava-se que o Uraeus na testa do faraó representava a proteção de Ra sobre o governante egípcio e sua linhagem real uso em arte e arquitetura. O Uraeus era um elemento comum em relevos, estatuetas e outros objetos de arte egípcia. Também era frequentemente esculpido em templos, obeliscos e outros edifícios importantes como um símbolo de proteção divina. Outras lendas e significados. Além da sua associação com a realeza, o Uraeus também tinha significados religiosos mais amplos. A cobra simbolizava a deusa Wadjet, que era uma das deusas patronas do Alto Egito e muitas vezes era associada à proteção e à justiça. Ela também era vista como uma deusa protetora do faraó. Em resumo, a lenda de Uraeus está profundamente enraizada na mitologia e na cultura egípcias, representando a autoridade divina e a proteção associada à realeza. A imagem da serpente cuspindo fogo na testa do faraó era um símbolo
poderoso de sua conexão com os deuses e sua posição como governante do Egito. Então é isso por hoje, espero que tenha gostado e te espero no próximo com mais lendas para você. Vamos fazer um jogo divertido, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Ative o sininho e deixe aquele comentário de tirar o fôlego sobre algo que você queira ver ou aprender sobre que logo estarei postando, que tal? Ah, e não se esqueça de visitar as minhas redes sociais.